Olá, queridos alunos do nosso curso de formação de liderança em mordomia cristã. Nós chegamos à quarta aula e hoje, além dos líderes de mordomia, amigos que estão participando conosco, nós ainda temos a companhia dos líderes da ASA. E juntamente com o pastor Rodrigo Oliveira, nós vamos compreender como podemos usar os nossos talentos na proclamação do Evangelho. Acompanhe, essa aula está imperdível. Olá, meu irmão, minha irmã. Que bom que você está aqui para mais uma aula da formação de líderes de mordomia cristã. E o tema da aula é o líder de mordomia cristã e ASA. E hoje eu quero falar contigo um assunto muito especial. Um assunto que vai além de cargos, vai além de funções. Eu quero falar sobre o seu chamado pessoal. Isso mesmo, o seu talento, o seu ministério, a missão que Deus confiou especificamente a você. Isso mesmo. Talvez você até já tenha se perguntado: será que eu tenho algo para oferecer? Talvez você tenha se perguntado também: eu não prego, não canto. Será que eu tenho algum talento que possa somar na obra do Senhor? E eu quero te apresentar um tema, quero te mostrar o tema desse momento que vai abrir um pouquinho a sua mente e você vai perceber que você tem muito a oferecer para Deus. E quando falamos disso, pensamos na base bíblica, e eu quero ler com vocês João 15:16, que a palavra de Deus nos diz assim: não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi para que vão e deem fruto e que o fruto de vocês permaneça. Essas são palavras de Jesus. Agora, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus nos diz assim: vocês são o sacerdócio real, povo escolhido, chamado para anunciar as virtudes daquele que os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe, queridos, esses versículos, eles revelam uma verdade profunda. Eles nos revelam que todo cristão é um ministro, todo salvo é alguém que foi enviado e o seu dom é uma ferramenta missionária. Sabe, querido, o seu talento pode ser seu ministério. O meu talento é o meu ministério. E eu quero contar para vocês uma história inspiradora, a história de um cabeleireiro, irmão Cardoso. O irmão Cardoso, em 2011, na cidade de São Paulo, um homem simples, ele entregou a sua vida a Cristo, entregou sua vida ao Senhor. Ele era cabeleireiro. E é tão interessante a história que quando ele aceita o chamado de Deus, ele é batizado e ali mesmo no tanque ele pensa: como eu posso somar mais ainda na obra do Senhor? Como eu posso usar o meu talento no reino de Deus? E sabe, queridos, Cardoso, ele teve uma grande ideia. Ele começou a cortar os cabelos das pessoas no seu dia de folga sem cobrar nenhum custo, sem nem cobrar nenhum dinheiro. E olha que interessante. E ele fazia muito mais do que cortar o cabelo ali das pessoas. Mas quando ele terminava de cortar o cabelo, ele orava com aquelas pessoas, ele falava de Jesus para aquelas pessoas, ele falava do amor de Deus para aquelas pessoas que se achegavam até o seu salão. E o que é mais interessante, amigos, é que o seu salão se tornou uma classe bíblica, se tornou um pequeno grupo. E para você ter uma ideia, mais de 70 pessoas conheceram sobre o amor de Jesus. E muitas dessas pessoas entregaram a vida ao Senhor através do batismo. E hoje, queridos, o irmão Cardoso, ele serve como ancião na sua igreja local, mas usa o seu talento, transformou a sua profissão em uma ferramenta poderosa de evangelismo. Sabe? O que isso nos mostra? Isso nos mostra, querido, que ninguém está excluído da missão. Ninguém está excluído da missão que o Senhor nos confiou. Isso nos mostra também que o seu dom profissional pode ir muito além do sustento. Ele pode se tornar um canal para alcançar vidas,
um canal de bênção na vida de outras pessoas. E quem sabe você se pergunte, mas pastor, por que muitos não estão servindo no ministério? Por que muitos estão ainda inativos? Sabe, queridos, talvez por falta de conhecimento. Muitos não sabem que possuem um dom valioso. Outra coisa também que pode acontecer, limitação de visão. Acredita que o serviço se limita somente a ministérios formais, somente aos ministérios que como igreja nós temos. E outros também pensam ali a falta de alinhamento. Não conectam os seus dons com oportunidades de serviço. Então, o resultado disso tudo são apenas pessoas que assistem cultos, mas não vivem a missão. Pessoas que poderiam estar fazendo muito mais pela missão do Senhor, mas estão paradas. E sabe o que acontece com o tempo? Essas pessoas que não se envolvem na missão, elas ficam desanimadas, elas ficam distantes e até mesmo desigrejadas. Mas eu quero te mostrar uma coisa nesta aula. 5 passos para que você possa ativar o seu ministério. 5 passos para o seu ministério. Primeiro passo, descubra o seu dom. Ore, reflita, medite nesses versículos que está aparecendo aí para a sua tela. Então você pensa o seguinte, o que me faz bem? O que eu faço bem? O que me alegra fazer? E isso eu posso somar na obra do Senhor. Então você precisa ter isso em mente para você descobrir o dom. Quem sabe pergunte a alguns irmãos, algumas pessoas ao seu lado, e elas vão te falar pontos ali importantes na sua vida, no seu dia a dia, que você pode até mesmo usar para fazer do seu talento o seu ministério. Segundo ponto, o segundo passo, você vai pegar esse dom que você descobriu e vai associar à missão. Todo dom pode ser usado para o reino de Deus. Quem sabe você tenha o dom da comunicação, ministério digital, e você pode criar conteúdos na internet, nas redes sociais, para falar, para apresentar Jesus para outras pessoas, para os teus amigos. Quem sabe você tem o dom da culinária, o dom de cozinhar. Quem sabe organizar um almoço, um jantar para amigos, vizinhos não cristãos, e ali ter a oportunidade de falar de Jesus para essas pessoas. Quem sabe você tenha o dom de ouvir. Muitas pessoas estão precisando conversar. E se você tem esse dom de ouvir, esteja disponível para conversar com pessoas que estão passando por crises, pessoas que estão precisando falar, precisando conversar. E sabe, queridos, que isso pode abrir portas para que você possa falar de Jesus, para que você possa falar do amor do Senhor para aquela pessoa. Quem sabe você gosta de esportes, então monte aí uma equipe de corrida, uma equipe de caminhada, ciclismo, e a cada momento ali, a cada parada, você pode falar do amor de Jesus para essas pessoas. Você pode orar no começo, pode orar no final dessas atividades. Perceba que o espaço para usar o seu talento, ele é grande. Você pode usar o seu talento para a glória de Deus. Quem sabe você tem o dom de ensinar. Que dom maravilhoso! Então você vai oferecer, quem sabe, aulas gratuitas, um reforço para alguém que necessita. E isso também vai te abrir portas para que você possa falar de Jesus para outras pessoas. Olha que interessante, quem sabe você tenha o dom de cuidados, o dom da saúde, você trabalha na área da saúde, você também pode usar esse dom, esse talento, essa profissão para alcançar pessoas para o reino de Deus. Se você é da área de saúde, você pode oferecer apoio, orientações para o cuidado da saúde, quem sabe se envolver numa feira de saúde, e eu tenho certeza que Deus vai usar esse seu talento que você vai colocar à disposição e Ele vai usar para a glória do nome dEle, para a exaltação do nome dEle. Terceiro passo, compartilhe com o líder. Você descobriu o seu dom, você associou esse dom à missão e agora você compartilha com o líder. Busque apoio, busque a direção do seu pastor, do seu líder. E eu tenho certeza que ele, usado por Deus, vai te direcionar para que o seu talento continue sendo uma bênção. O quarto passo, planeje o seu ministério. Defina o que você vai fazer,
por que que você vai fazer, quem você quer alcançar, quando que você vai fazer isso e em qual local você vai fazer. Isso tudo é importante para que você esteja com as suas ideias alinhadas e que seu ministério seja uma bênção. E o último passo, comece pequeno. Às vezes pensamos que para iniciar um ministério para a glória de Deus, precisamos muitas vezes ter toda aquela estrutura, todo aquele gasto, mas às vezes, como eu falei, o dom de escutar. Um simples sofá, uma simples cadeira, você colocar ali, poder conversar com a pessoa, orientar. Então você já está começando aí a fazer do seu talento um ministério. Então não espere, comece com fé, comece com fidelidade e tenha certeza, Deus ele vai expandir. E sabe, queridos, eu quero contar uma outra história, uma inspiração. E isso aconteceu no distrito de Sobradinho, setor oeste, distrito no qual eu pastoreio. E lá, queridos, em nossa igreja, Deus nos deu o privilégio de testemunhar algo extraordinário, fruto de corações dispostos e dons consagrados. E sabe, queridos, tudo começou com uma necessidade de uma senhora idosa ali na igreja. Ela vivia em condições muito difíceis, ela enfrentava limitações financeiras. E sabe, queridos, quando a igreja soube dessa necessidade, dessa situação, um grupo de irmãos pedreiros, eles decidiram agir. Eles decidiram se juntar para poder atender a necessidade dessa irmã. Homens simples, mas cheios de fé, cheios de alegria, cheios de desejo de servir. Então eles se uniram com as suas ferramentas, esforço e amor para construir uma casa, uma nova casa para aquela irmã, um lar digno, um fruto do reino em ação. E sabe, queridos, a bênção não parou por aí. Porque enquanto a casa era levantada, enquanto a casa era construída por aquele grupo de irmãos, outro grupo de irmãs também se moveram com generosidade. Elas usaram seus dons na cozinha, então elas prepararam um delicioso almoço e reuniram ali os irmãos, os vizinhos para ajudar no preparo, para poder servir também aqueles pedreiros que ali estavam trabalhando. E sabe, queridos, o objetivo também era para arrecadar fundos para ajudar os custos na construção e no sustento daquela senhora. Perceba, queridos, cada um fez o que sabia. Cada um ofereceu o que tinha. E Deus usou tudo isso para revelar o seu amor. Perceba uma coisa, sem púlpito, sem microfone, apenas com ferramentas e colheres nas mãos. Irmãos e irmãs anunciaram o reino de Deus com obras de amor. E sabe, querido, você também pode fazer isso. Você também pode usar o seu dom, o seu talento, a sua profissão para abençoar outras pessoas. Você tem um talento. O que falta agora é você decidir como vai usá-lo. Você tem um talento. O reino de Deus precisa de você. Sua igreja precisa de você. Há vidas que você pode alcançar com o dom, com o talento ou com a profissão que Deus te deu. Sabe, queridos, Deus quer te usar no hospital, Deus quer te usar na escola, Deus quer te usar no salão, na cozinha, no volante, no WhatsApp, nas redes sociais. E sabe, Deus, quando a gente coloca o nosso talento à disposição dele, ele trabalha de maneira extraordinária na nossa vida e através da nossa vida. Através dos nossos dons e talentos podemos alcançar pessoas para o reino de Deus. Deixe hoje ser o marco zero do seu ministério pessoal. Comece. E sabe, queridos, Ellen White disse o seguinte: os maiores talentos e os mais esplêndidos serviços são aceitáveis somente quando o eu é posto sobre o altar como sacrifício vivo. E sabe, hoje é o dia de você dizer para o Senhor. Hoje é o dia de você falar para Deus:
Senhor, eis-me aqui. Use meu talento, use meu dom, use a minha profissão para que eu possa alcançar pessoas para o reino de Deus. Sabe, querido, se você pedir isso de todo o coração, tenha a certeza de que Deus vai pegar o seu talento, o seu dom e sua profissão e transformar em um ministério muito valioso, um ministério poderoso para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus use seu ministério para a glória dele.